Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Teresa de Jesus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oi, pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. Nesse dia de hoje que a gente vai falar sobre as relíquias, sobre relíquias, né? As relíquias dos santos e outros objetos. A gente vai tentar definir aí para aqueles que têm dúvidas sobre este assunto. Fiquem à vontade para fazer qualquer comentário, críticas, elogios aí abaixo. Na verdade, isso nos ajuda a mostrar ao YouTube que o nosso conteúdo é importante. Então, qualquer dúvida também que você tiver sobre este assunto, por favor, não tenha medo, não fique com vergonha, acanhado de nos perguntar, que a gente vai ter imenso prazer em responder. Você pode me mandar tanto no privado, no Instagram ou aqui embaixo, mas de preferência aí embaixo, que nos ajuda então a ter essa mobilização com relação aos nossos vídeos. Então fiquem muito à vontade para nos ajudar. Pois bem, envie o nosso conteúdo para os seus amigos, envie o nosso link. Eu sempre posto lá no Instagram a arte, então acione o aviãozinho e nos ajude aí a evangelizar. Se você não se inscreveu no canal ainda, eu peço a vocês, por favor, que possam se inscrever no nosso canal. Então a gente vai falar sobre as relíquias. Antes de mais nada, a gente vai explicando para vocês. Eu tenho aqui duas relíquias de primeiro grau. Aqui a relíquia de Santa Teresa de Jesus, é um pedaço do corpo da santa. O baú de Santa Teresa. Essa é uma relíquia bem difícil de se conseguir, na verdade. O baú de Santa Teresa parece-me que está fechado, e aí conseguir relíquia dela é bastante difícil. Aqui tem um pedaço do corpo da santa. E aqui nós temos uma relíquia de São João da Cruz, que na verdade são cinzas dele, né? É todo um processo que é realizado, que são pulverizadas, né? Para que possa produzir mais relíquias. São ambas relíquias de primeiro grau. Desses dois grandes amigos, né? Esses dois grandes santos, que foram Santa Teresa de Jesus e São João da Cruz, que inclusive levitavam, entravam em êxtase e levitavam estando juntos, né? Um com o outro. E que foram extremamente importantes na reforma do Carmelo, né? A época do século XVI, na Espanha. E aí a gente vai conversar então sobre as relíquias dos santos, né? Sobre esse culto, sobre esse respeito, né, na verdade, que é realizado, sobre essa prática, né, de que eu tenho um pedaço dos corpos de dois santos aqui em casa, e nós prestamos então essa veneração, né? Não se trata de adoração, mas esse respeito, essa veneração em relação ao corpo dos santos. A gente vai ver que isso tem fundamento tanto bíblico quanto fundamento teológico para que isso aconteça. Santo Agostinho já dizia que os corpos dos santos eles são instrumentos dos quais o Espírito Santo se serve para realizar então as suas obras. A gente precisa entender, voltando aí na pessoa de Jesus, a gente tem uma tendência, na verdade, a dizer que o corpo ele é ruim, que o corpo é o inimigo. Mas nós precisamos nos lembrar que Jesus tem corpo, né? Ele se encarnou, e a partir desse momento a gente precisa reinterpretar, rever o corpo. Claro que nós temos pecados, dificuldades, pecado original, enfim. E ao longo da nossa vida nós vamos restabelecendo então, buscando, né, configurar-nos a Jesus e restabelecer então, né, restabelecer não, mas sermos santos, nos santificarmos. E a gente não pode entender o corpo como ruim, porque a gente só vai conseguir acessar aquilo que é eminentemente espiritual a partir do corpo. Sim, começa com o próprio corpo. E aí a gente vai nos elevando espiritualmente. Mas esse processo de santificação ele não ocorre sem o corpo. Pelo contrário, ocorre também através dele, nós precisamos dele. E como referência nós temos Jesus. Nessa união perfeita que ele tem do seu corpo e da sua divindade, nós vamos buscar também estabelecer em nós essa união perfeita do nosso corpo, da nossa alma e do nosso espírito. Então, o corpo não é ruim, isso precisa ser dito. Nós vamos utilizar deste corpo da maneira adequada, sob a ação, sob o governo do Espírito Santo, para que nós possamos, então, nos santificar. Este corpo ele é usado, ele é instrumento do Espírito Santo. Deus quis estabelecer matéria, Deus quis estabelecer carne. O próprio Deus é corpo, tem corpo. O próprio Deus tem corpo, pode ser tocado. Depois da sua ressurreição, os discípulos tocaram no corpo dele. A Virgem Santíssima foi assunta ao céu em corpo, alma,
espírito. Um corpo que pode ser também tocado. Claro que é um corpo glorificado, tanto o corpo de Jesus quanto o corpo de Nossa Senhora. Nossa Senhora que a gente fala da dormição de Nossa Senhora, que ela é assunta ao céu, e Nosso Senhor Jesus Cristo que fez a sua assunção ao céu. Morreu, mas também ressuscitou e foi elevado então aos céus. Eles têm corpo. É um corpo diferente, porque é um corpo glorificado, e é o corpo de Nosso Senhor Jesus Cristo. Depois da sua ressurreição, ele aparecia e desaparecia. Estava diferente porque os próprios discípulos tiveram dificuldade de encontrar, de reconhecê-lo, né? Os discípulos de Emaús, mesmo a princípio, quando os discípulos, né, fazem essa experiência de vê-lo, né, não reconhecem Jesus a princípio, mas depois entendem que se tratava dele, na verdade, porque o corpo glorificado era diferente. E nós também, nós vamos morrer, esse corpo vai passar, vai apodrecer, mas nós teremos a ressurreição da carne. Depois do juízo final, Jesus virá do céu glorioso na sua segunda vinda, vai botar fogo nisso aqui tudo, vai acabar, brincadeira, mas vai acabar com este mundo. E aí nós teremos novos céus e novas terras, e nós receberemos um corpo glorificado. Então, o corpo não é ruim, o corpo é plano e é projeto de Deus, porque sempre foi. Desde lá de trás, Deus criou Adão, Deus criou Eva com corpo. Mas, infelizmente, nós usamos mal esse corpo. Os nossos primeiros pais pecaram e nós continuamos a pecar, mas lutando, então, contra este pecado. Então, nós teremos esse restabelecimento do corpo glorioso, em novos céus, em novas terras. Então, a princípio, a gente precisa já dizer isso, que o nosso corpo ele não é ruim. Né? Nós vamos ressuscitar com o nosso Senhor Jesus Cristo. E aí eu trago que o próprio apóstolo Paulo, né, na primeira carta aos Coríntios, em que ele diz: não sabeis que vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei então os membros de Cristo e os fareis membros de uma prostituta? De modo algum. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, o qual recebeste de Deus e que por isso mesmo já não vos pertenceis? Ou seja, o nosso corpo ele pertence a Deus. O nosso corpo é de Deus. Muita gente critica, então, sem conhecer direito, essa devoção em relação às relíquias, né? Por não conhecer. E houve, é verdade, durante um determinado tempo, por algumas pessoas mal intencionadas, um abuso em relação às relíquias, enganos, enfim. Na própria história da igreja, mas a igreja segue extremamente vigilante, extremamente cuidadosa em relação a isso, de algumas pessoas mal intencionadas mesmo, que inventavam, pegavam um material qualquer e dizer que ele era uma relíquia de determinado santo, e na verdade não era, depois sem documentação, sem nada, depois perceberam que era tudo, que aquilo na verdade era mentira, né? Mas a igreja permanece sob vigilância. Mas o que é uma relíquia, né? A relíquia é um pedaço do corpo do santo, né? Aí tem os vários graus, primeiro, segundo grau, no caso o primeiro grau é do corpo efetivamente do santo, e o segundo grau é algo que tocou aquele corpo. E aí, você tem um pedaço, um fragmento do corpo daquele santo, mas pode ser também um objeto importante, por exemplo. Se você for em Santa Maria Maior, por exemplo, uma das 4 basílicas maiores da igreja, você vai ver que lá tem lascas do presépio, né? Pedaços do presépio de Nosso Senhor Jesus Cristo, que é também uma relíquia, porque ali o Salvador deitou. A gente vai falar sobre isso mais à frente um pouco, mas pode ser um pedaço do corpo ou um objeto que tem aí a sua importância. E vocês vão perceber que isso até fundamentação bíblica tem, embora algumas pessoas critiquem, mas a gente tem muita fundamentação em relação a isso. E a gente vai prestar veneração ou reverência, né, sinal de respeito a este corpo. Isso é interessante a gente notar essa importância desse respeito ao corpo. A igreja sempre teve esse respeito ao corpo, porque é da própria história do cristianismo. Ora, como a gente sabe, o corpo ele precisa ser respeitado. A igreja respeita esse corpo, como eu falei, por causa de nosso Senhor Jesus Cristo. E isso é uma coisa que foi sendo perpetuada e está presente na igreja desde muito cedo. Eu tive a oportunidade de ir no Vaticano e quando eu fui lá, eu tive a oportunidade assim, maravilhosa, uma coisa que marcou muito a minha vida, de visitar os ossos de São Pedro. Ali onde é o Vaticano hoje, já foi... era um palácio, né, do imperador romano, mas uma área ali era um cemitério, na verdade. E ali Pedro, que foi morto, né, foi sepultado num cemitério. E é tanto um cemitério que você vai passando com o guia, né, e ele vai te mostrando que era um cemitério pagão, né,
com todas, aí ela vai explicando os rituais que eram realizados, enfim. E aí Pedro é então enterrado ali. Os primeiros cristãos na época se dirigiam então àquele local, isso é muito interessante, para rezar no túmulo do apóstolo. Então, desde o início, esse respeito aos restos dos corpos dos santos já existia. Então, eles iam lá para poder rezar. E aí é muito interessante nessa experiência que a Roma foi sendo aterrada com o tempo, e aí eles fizeram o altar. É muito comum que se faça o altar sobre o corpo de um determinado santo. Isso em Roma, a gente vê isso muito frequentemente também, em outros lugares também. Debaixo do altar tem o corpo de um santo. E aí a cidade foi aterrando, o altar foi sendo construído, e com o tempo esses outros altares foram sendo construídos acima. E aí você tem a oportunidade de ir, quando você vai na Cidade dos Mortos, quem tiver oportunidade eu recomendo que faça, que é muito bom. E aí você vai vendo os vários altares, né? Aí o guia, você vai subindo uma escadinha e o guia vai te mostrando os vários altares. Altar do século XII, altar do século XVI, e foi século XVI não, que é já lá de cima, né? Mas altar do século IX, vai mostrando, né? E logo abaixo, os papas acreditavam, né? Sabiam, na verdade, que o corpo de São Pedro estava ali embaixo do altar do Vaticano. Só que isso nunca foi encontrado. Quando, mais ou menos após a guerra ali, em 1945, alguma coisa depois da guerra, depois de 1945, eu não sei direito, mas o Papa Pio, acho que, não sei se 12 ou 13, me falha a memória agora, eu acho que o Papa Pio 12, ele pede, né, que continue as escavações à procura do corpo de São Pedro, para tentar servir como um ânimo, né, para esse mundo mesmo que estava tão chateado, né, com essa questão da guerra. E aí eis que encontraram uma cripta, e em cima da cripta havia ali, onde estava o túmulo, né, dele, e havia um mosaico de um pescador que tinham dois peixes, né? Ele estava com uma vara, e aí um peixe mordia a isca e o outro ia embora, né? Demonstrando ali o livre-arbítrio, mas um pescador. E aí foram encontrados, acho que 100 mini pedaços de osso, e a datação de carbono 14, na verdade, era aproximadamente ali, era condizente com a idade de São Pedro. E havia uma doença no osso, que eu não vou saber dizer agora, mas que era muito própria, era muito comum dos pescadores, né? Tudo isso demonstrando para nós que se trata, na verdade, dos ossos de São Pedro. E é muito interessante quando a gente faz essa experiência de ir subindo, então, ali aqueles degraus, né? A escada, a gente percebe que o altar do Vaticano, ele está justamente em cima dos ossos de São Pedro, né? Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. A basílica mais importante da igreja, que é a de São Pedro, onde está hoje o Vaticano, foi construída, né? O altar, na verdade, foi construído sobre os ossos do santo, né? E a gente vê que a palavra se cumpriu de Jesus há tanto tempo atrás, se cumpriu de uma maneira tão maravilhosa e tão perfeita. E aí a gente já repara que desde sempre havia este respeito, havia essa veneração por parte dos cristãos em relação ao corpo, né, dos santos. Isso é algo bastante interessante. Os primeiros mártires já foram cultuados também, né, passando depois de São Pedro, né, que foi um mártir também. Né. O povo de Deus recolhia os corpos e os sepultavam com reverência. Mas aí, devido a esses exageros, excessos que aconteceram, né, por parte de algumas pessoas mal intencionadas, os protestantes, na época, o protestantismo rejeitava, não aceitava de nenhum modo as relíquias, mas o Concílio de Trento, então, vai reafirmar, né, aprovar o uso correto das relíquias e aprovar, então, a sua importância. Eu separei o trecho aqui, que diz o seguinte, né, eu não vou ler ele todo não, mas ensine os bispos diligentemente que devem ser venerados pelos fiéis os sagrados corpos dos santos mártires e dos outros que vivem com Cristo. Corpos que foram sempre vivos de Cristo, membros vivos de Cristo e templos do Espírito Santo. Aí lá embaixo diz o seguinte, aqueles que afirmam que as relíquias dos santos, isso é o concílio, hein? Não se deve prestar veneração e honra, ou que elas e outros sagrados restos mortais são inutilmente venerados pelos fiéis, ou que em vão se cultua a memória deles para lhes pedir ajuda,
Aqueles que tais coisas afirmam devem ser de todo modo, de todo condenados, como já antigamente os condenou e agora também os condena a igreja. Então faz parte da nossa devoção, do nosso respeito, esse nosso respeito aos corpos dos santos, né? A essas relíquias. E aí a gente tem fundamento, sim, nas Sagradas Escrituras para a questão da veneração das relíquias. Você pode perceber que Abraão, Jacó, Davi, todos foram, José também, todos foram enterrados com um respeito muito grande, né? Um respeito notável no sepultamento deles. E a Bíblia mostra também um episódio bastante interessante sobre até mesmo sobre o objeto. Não só sobre o corpo em si, mas sobre o objeto, como eu falei, que ainda hoje, em Roma, vocês encontram, você encontra lá a estaca onde Jesus esteve amarrado. E quem quiser, se você quiser ver, no meu Instagram, nos meus destaques, tem lá Europa, você procurar lá, você vai achar essas relíquias. Eu tenho fotos delas lá, tenho foto com com a estaca onde Jesus foi flagelado. Tenho foto na Escada Santa, a gente vai falar sobre isso também. E várias outras fotos de relíquias, né? Tem também um pedaço da cruz de Cristo, do cravo nas mãos de Jesus. A gente vai falar sobre eles à frente, mas tem fotos lá. Vocês fiquem à vontade para poder dar uma olhada lá. E aí, um trecho interessante que foi o manto de Elias, né? Em que Eliseu pega o manto de Elias e aí bate, né? Fere as águas com aquele manto. E então as águas do rio se abrem, né? As águas se abrem usando então esse pedaço do manto de Elias. Está em 2 Reis, no capítulo 2, no versículo 14. Dê uma olhada lá, eu vou dizer para vocês, veja a história toda, mas apanhou o manto que Elias deixara cair e, voltando até o Jordão, parou à beira do rio. Tomou o manto que Elias deixara cair, feriu com ele as águas, dizendo: Onde está o Senhor, o Deus de Elias? Onde está ele? Tendo ferido as águas, estas separaram-se para um e outro lado. E Eliseu passou, 2 Reis 2, 14. E nós vemos então isso, né? E aí um outro episódio que acontece é quando Eliseu tinha sido sepultado, e aí um cadáver é jogado junto à sepultura de Eliseu, e aquele cadáver então ressuscita. Isso é bíblico, Antigo Testamento, 2 Reis 13, no versículo 21. Eliseu morreu e foi sepultado. Guerrilheiros moabitas faziam cada ano incursões na terra. Ora, aconteceu que um grupo de pessoas, estando a enterrar um homem, viu uma turma desses guerrilheiros e jogou o cadáver no túmulo de Eliseu. O morto, ao tocar os ossos de Eliseu, voltou à vida e pôs-se de pé. Tudo isso confirma para a gente, né, esse fundamento bíblico, para quem que diz que só acredita nas Sagradas Escrituras, o que é um erro, mas corrobora, né, para nós isso. A própria hemorroísa foi curada só de tocar no manto de Jesus, no manto de Cristo, que é também o objeto. E a gente tem também nos Atos dos Apóstolos, né, que São Lucas vai dizer até sobre exorcismos realizados a partir das relíquias de São Paulo. Em Atos, no capítulo 19, versículo 11, Deus realizava milagres extraordinários por intermédio de Paulo, de modo que lenços e outros panos que haviam tocado o seu corpo, poderiam chamar de uma relíquia de segundo grau, eram aplicados aos doentes. Então afastavam-se destes as moléstias e eram expulsos os espíritos malignos. Vejam que não sou eu dizendo, é na verdade as Sagradas Escrituras. Então nós podemos, além disso, dizer sobre vários, eu tenho 2 relíquias aqui de 2 santos extremamente importantes, mas de vários milagres que aconteceram a partir, né, o milagre de nosso Senhor Jesus Cristo, mas usando aí, quis usar dos corpos dos santos para fazer a sua obra, né? O corpo de Santa Teresa, por exemplo, um líquido perfumado começa a escorrer do corpo da santa. Agora pensem em vocês, né? Porque um cadáver, ele com 2 dias ele já está fedendo, mas escorria do corpo de Santa Teresa um líquido cheiroso. E aí, muitas vezes, utilizando este líquido e essas relíquias, muitos milagres aconteceram. A vida dos santos da igreja é lotada, é cheia dessas descrições, né? O São Padre Pio, por exemplo,
quando foi drenar o tórax e a secreção que saía ali tinha perfume de rosas, enfim. E aí muitas vezes você tem muitos milagres que acontecem ainda hoje através das relíquias desses santos. Né? Isso confirma para nós, nos dias de hoje, na realidade, a veneração, o respeito que nós precisamos ter em relação aos corpos dos santos. Lembrando para nós, né, teologicamente falando, que o corpo não é ruim. Nós precisamos dele, da ajuda dele, para chegarmos então até o espiritual. Então nós vamos, através dos nossos sentidos, né, contemplando as coisas belas, contemplando nosso Senhor Jesus Cristo, contemplando, rezando, colocando as potências da nossa alma em acordo com o Senhor, nós vamos então nos santificando. Né? A própria imagem, por exemplo, eu tenho duas imagens aqui do lado de Nossa Senhora e São José, elas nos ajudam então a acessar o espiritual através daquilo que é material. É claro que é só uma imagem, mas quando eu olho para ela, eu me remeto ao céu. Quando eu olho para ela, para que é matéria, eu consigo acessar coisas espirituais. Se nós precisamos daquilo que é material para alcançar o espiritual. Então não há esse desacordo entre corpo, alma e espírito. A gente que precisa buscar esse acordo, que é perfeito em nosso Senhor Jesus Cristo, que é perfeito na sua mãe Maria Santíssima, né? Que não tem pecado, ela que é criatura, mas que não tem pecado original. Ele que é o próprio Deus, mas que também é homem, que tem a sua divindade, mas que também tem corpo, ainda hoje. E o catecismo, então, e aí a igreja, por causa disso, tem muito respeito ao corpo, ainda que não seja um santo, mas muito respeito ao corpo. É claro que essa veneração vai ser só em relação ao corpo dos santos, mas ela tem respeito ao corpo. Prova disso é que a igreja não aceita a incineração, a não ser em situações particulares, especiais, de necessidade de saúde pública e outras coisas assim. Né? Hoje a igreja até está um pouco mais maleável nesse sentido, antigamente não era, mas por respeito mesmo ao corpo, por crer, né, na ressurreição da carne. Não que a nossa carne vai ressuscitar a partir desse corpo podre nosso que vai apodrecer, né? Não se trata disso, mas esse respeito mesmo ao corpo. Né? E lembrando, né, os próprios corpos incorruptos para nós, dos santos, né? Nos mostra também a importância dessa relíquia. Veja o corpo de Santa Bernadette, que é incorrupto até hoje, né? E tantos santos ao longo da história da igreja que mantêm os seus corpos apesar de tanto tempo da sua morte, né? E aí o catecismo da igreja diz, né, a autópsia de cadáveres pode ser moralmente admitida por motivos de investigação legal ou de pesquisa científica. Então, morreu alguém por uma causa que não se sabe, não há um problema em fazer a biópsia, né? Desculpe, a autópsia. A doação gratuita de órgãos após a morte é legítima, pode ser meritória, ou seja, a igreja também não é contra a doação de órgãos, e a igreja permite a incineração se esta não manifestar uma posição contrária à fé na ressurreição dos corpos. Então, o corpo não deve ser incinerado. Se o corpo for incinerado, mas não como sinal de desrespeito ao corpo, né, mas por uma necessidade, por exemplo, de saúde pública, como, por exemplo, quantos ossos, né, não tem em Paris, na França, hoje, porque a Revolução matou muita gente lá. Eles têm até tiveram dificuldade de lidar com aquela quantidade de ossos, tanto que até no metrô existem ossos empilhados lá. Utilizaram até, digamos assim, de ornamentação os ossos de tanta gente morta naquele lugar. Então há essa permissão para incineração em situações especiais. Né? E depois, com o servo de Deus, ele é beatificado, vai ser lícito expor as suas relíquias à veneração dos fiéis. E aí, terminando já a nossa conversa, existem alguns objetos, né, mesmo, que são relíquias também. Não se tem tanta certeza assim, mas é bem provável que esses objetos sejam efetivamente os objetos que eles atestam, que eles dizem ser. Só para dar um exemplo, dizer para vocês, a igreja tem muito cuidado e muita vigilância em relação a isso. Eu tenho essas duas relíquias aqui, mas não é falsa não, Vinícius, eu tenho documento. Entendeu? Então, existem documentos que a igreja faz, né, que a congregação faz, emitindo, né, para confirmar que se trata, na verdade, corroborando que se trata, na verdade, do corpo do santo. Mas, por exemplo, a cruz de Cristo. Eu tenho, inclusive lá nos meus destaques, você tem Latrão, né, a Basílica de Latrão, e logo do lado tem ali, se não me engano, o cravo
um pedaço da cruz e, se não me engano, a coroa de espinhos eu acho que não. Mas alguns objetos da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Lá em 348, São Cirilo, segundo ele, né, havia um grande fragmento da Santa Cruz, que ele, nas suas catequeses batismais, ele já diz isso. Santa Helena é a mãe do imperador Constantino, lá do Império Romano. E aí, no século IV, foram realizadas pesquisas na Terra Santa e descobriram, né, qual era a cruz de Nosso Senhor Jesus Cristo. E aí ela foi mantida. Né? É desse fragmento grande aí que provavelmente está a cruz que está na Basílica de Latrão, e no Vaticano. Né? Do lado ali de Latrão está um pedaço da cruz de Cristo. No Vaticano existe um obelisco egípcio, ali em São Pedro. O obelisco ele foi sacralizado, né, porque era um objeto pagão, mas foi sacralizado, e na ponta desse obelisco tem um pedaço da cruz, de Cristo, que está logo acima, e foi daí também que veio. Né? Tem outras relíquias da Paixão. Próximo à igreja tem 4 basílicas maiores, né, que é São Paulo fora dos muros, São Pedro, que é ali no Vaticano, Latrão, que foi a primeira basílica da igreja, e Santa Maria Maior, que é em Roma. E aí, perto de Santa Maria Maior, tem uma pequena igreja, foi a primeira comunidade fundada, e aí lá está a estaca onde Jesus foi flagelado, como eu falei, tem nas fotos do meu Instagram. E ali está, e do lado também, ali onde está, do lado de Latrão, além dessas da cruz de Cristo e outras relíquias, você tem também a escada santa, né, onde provavelmente é a escada que Jesus subiu para poder falar com Pilatos. Né? Ela tem uma madeira sobre ela, mas tem alguns lugares com vidro, você consegue ver embaixo a escada. E aí que provavelmente tenha sido, então, essa escada. A escada onde Jesus subiu. Em Santa Maria Maior, que é uma dessas 4 basílicas, embaixo do altar tem lascas, né, alguns pedaços de madeira que miraculosamente foram preservados, do próprio presépio de Nosso Senhor Jesus Cristo. Eu digo miraculosamente porque já tem mais de 2000 anos, então, sendo madeira, né, teoricamente não teria se mantido, mas que também é um milagre também. E aí, o Santo Sudário de Turim é aquele que revestiu o corpo de Cristo, é certamente a relíquia mais importante da paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo. A igreja não deu um veredito em relação a ele, mas você tem muitas evidências de que tenha sido realmente o sudário que foi revestir o corpo de Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado da nossa conversa sobre as relíquias dos santos e também estes objetos que são material, né? E que isso é importante, é interessante para nós, lembrando que o corpo de nenhum modo é ruim. Então peçamos a Jesus que ele possa nos santificar, nos dando a ciência e a sabedoria de usar os nossos corpos para a nossa santificação, e que através desses elementos sensíveis que nós temos, nós possamos acessar aquilo que é verdadeiramente espiritual. Que Santa Teresa de Jesus, São João da Cruz, roguem a Deus por nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.